Se você não acredita em shifting, vou dizer por que passei a acreditar. Desde meus 14 anos pratiquei meditação, hipnose, visualização e projeção mental. Lembre que tenho mais de 60 e cresci na época hippie da década de 70. Pratiquei Raja Yoga, Mental Magic, projeção astral, meditação e criação mental, visualização criativa, imaginação criadora, lei da atração, controle da mente e teosofia. Li os livros de Lobsang Rampa, Yogi Ramakaraka, James Redfield, aquele da Profecia Celestina, Carlos Castaneda, da Segunda Realidade. Então, alguns desses nomes vocês já devem ter ouvido falar. Eu estudei psicologia, esoterismo, psicomagia, hipnose, programação neurolinguística. E fiz muitas experiências de projeção mental consciente e também em sonhos lúcidos. Já dá para ver que eu sou adepto da filosofia, da teoria filosófica da não dualidade, não é? Se você só aceita o paradigma da ciência dualista do pensamento científico, se quiser você pode pular. Mas eu gosto de dizer que eu aceito os dois. E eu vou explicar resumidamente aqui porque eu aceito o pensamento dualista e o não dualista. O pensamento dualista científico enxerga o eu e não eu, o observador e o observado. É ótimo para entender as leis físicas do universo, pois ele desmonta o universo para entender melhor. Por isso nós desenvolvemos máquinas maravilhosas em nossa civilização, inclusive o computador e o celular que provavelmente você está usando. Mas em contraposição nós temos dificuldade de remontar o universo e vê-lo como um conjunto. O que acontece é que esse pensamento dualista nos faz tratar de um órgão do corpo, na medicina, e às vezes prejudicar o outro. Abusar dos recursos da terra, pois o eu é mais importante do que o outro e eu prefiro o meu sucesso. A visão não dualista é o oposto. O universo integrado é uma coisa só. O que provavelmente faz com que seja feita a consciência como a parte essencial do universo. O universo é mental. O que importa são as percepções, as atenções focadas dessa consciência universal. As principais religiões e filosofias humanistas são não dualistas. Podemos até argumentar que pela física quântica, nada que vemos existe como é. Somos apenas uma nuvem de matéria e energia. E mesmo a matéria não passa de uma forma condensada de energia. E mesmo a energia não passa de uma propriedade do espaço-tempo. E mesmo o espaço-tempo não passa de uma característica, de alguma coisa insondável que a ciência ainda não pôde definir. Essa coisa insondável talvez seja a subjetividade da consciência. Pode ser que nada pode existir como real fora da mente, da forma como é percebida. Isso é o não dualismo. E se isso ressoou em sua mente, fica mais fácil acompanhar o que vem depois. Durante muito tempo em minha vida, alternei fases dualistas e não dualistas, como um pêndulo. Durante alguns meses era extremamente científico e até ateu. Em outros meses era metafísico e era esotérico. Eu pendulava esses dois extremos até que aos poucos entendi que a gente consegue se equilibrar no meio, aceitando que essas duas formas de perceber o mundo, elas podem se completar, podem coexistir, analisando e aprendendo os aspectos divididos do mundo e ao mesmo tempo contemplando e absorvendo e agindo no mundo como uma unidade. Mas o efeito do dualismo é muito forte e também afetava minhas práticas metafísicas não dualistas. Quando eu praticava uma projeção psíquica, podia aceitar que estava em uma outra forma de entender a realidade, tendo alterado de um corpo físico para um corpo mental, por exemplo. Mas não era uma transição para uma outra realidade. Via ainda a realidade como material, tendo apenas alguns níveis mais sutis, talvez secundários. E quando fazia uma meditação de elevação espiritual, eu visitava outros planos, mas mantinha um conceito de níveis diferentes, de frequências vibratórias diferentes. Uma separação até didática, de cunho cientificista, vamos dizer assim. Quando eu fazia práticas xamânicas com grupos de psicomagia, ou seguindo as meditações de ir para uma segunda realidade do Castaneda, não é? Muitas vezes, eu ainda continuava com esse conceito de que havia uma realidade, um universo, e havia um portal específico para um outro plano vibratório e um portal entre eles. Algo muito específico. E o objetivo era claramente me tornar mais evoluído espiritualmente, né? Ascender para algo que eu ainda não era, que eu poderia vir a ser. Então nada disso me preparou para o que eu observei quando eu conheci o shifting. Os praticantes são em sua maioria da geração Z, têm atualmente entre 12 a 27 anos. E para alguns estudiosos de parapsicologia, podem ser até representantes das crianças índico. Crianças índico eram muito faladas no passado, que haveriam crianças nascendo com uma conexão maior no universo.
Normalmente seriam nessa idade que conseguem praticar melhor isso, mas alguns, evidentemente, não são dessa idade. Os praticantes do shifting normalmente ignoram explicações metafísicas quando elas viajam para uma outra realidade. Elas entram a partir de uma história de um livro, de um jogo ou de um filme. As técnicas de visitar outros planos, outras realidades, são as mesmas das técnicas metafísicas não dualísticas conhecidas. São técnicas de alterar a percepção da realidade. Mas o conteúdo no shifting é inovador, pois a questão que o shifting coloca na mesa, algo polêmico das outras práticas não dualistas, o que o diferencia das práticas mais antigas, de toda a percepção da realidade, é porque será que não é possível que na infinitude do multiverso, que as realidades descritas em um livro ou filme, criadas a partir de um roteirista ou um escritor, poderiam ser reais também? Pode ser rápido dizer sim ou não, mas antes devemos entender que as percepções são produtos da mente humana. E o real não pode ser visto fora da mente. As novas gerações não veem isso do ponto de vista que a origem do seu universo predileto saiu da cabeça de uma pessoa, pois acham que todas as ideias e pensamentos também são provenientes de todo, inclusive as ideias sobre Deus, sobre Big Bang e natureza, são unificadas. Elas simplesmente querem visitar uma realidade que gostam, onde poderiam ter experiências diferentes e mais agradáveis do que na realidade corrente delas. Mas para mim foi desafiante compreender dessa maneira. Mesmo gostando do mundo de Hogwarts ou de Star Trek, me envolver tanto que consiga acreditar que nesse exato momento esses universos coexistem com nossa realidade corrente requer uma suspensão da crença e praticamente um trabalho de auto-hipnose profunda. Seja por causa da minha idade, educação tecnológica, ou porque pratiquei por outras formas que explicam essas experiências pela realidade corrente, eu precisei de um esforço a mais para que isso faça sentido para minha mente. Mesmo aceitando a infinitude do multiverso, achar que todo pensamento que se forma uma bolha no universo, me pareceu um pouco excessivo. Mas podia entender que aquela coisa simples que todos querem é a experiência, que é a única coisa real na vida. Não é para isso que todo mundo quer viver, para ter uma experiência? Por exemplo, uma pessoa quer visitar um restaurante novo. Será que apenas é porque está com fome? Se fosse assim, bastava abrir a geladeira. Ela busca uma experiência diferente. Da mesma maneira, uma outra pessoa quer ganhar dinheiro e comprar um relógio Rolex caríssimo. Não é para ver as horas que ela quer, é a experiência mental e emocional de possuir aquele objeto. Aquele objeto é diferenciado para ela. Porque nós achamos que é mais natural alguém querer a experiência de matar a fome num restaurante chique, ou de visitar um restaurante diferenciado em outro local, ou de comprar um Rolex, do que visitar uma realidade desejada em sua mente. Todas são experiências, todas são parte da percepção cósmica do universo, são experiências igualmente válidas. Se somos parte da experiência universal, aspectos de uma única coisa, por que algo seria mais real do que o outro? Pelo dualismo, com certeza, a visão cientificista, diferente do não dualista, sim, mas elas poderiam se equivaler. Então como eu explicaria esse shifting? Bem, isso eu vou deixar para a segunda parte para que esse vídeo não fique muito grande. Abração!